Vamos lá fixar. Boa noite. Vamos fixar o assunto. Fazendo o primeiro teste da conexão, tá? Então vamos lá, vamos começar. Só estou fixando aqui o assunto para vocês já ficarem ligados, beleza? Fala, meu amigo Tadeu, tudo beleza? Hoje o assunto é muito top, meu amigo. Boa noite, meu amigo. O som tá show de bola aí, meu amigo? Tá chegando o som e a conexão tá boa? Tô fixando aqui o assunto de hoje. Tranquilo, meu amigo. Show de bola. A conexão também tá boa, né? Bom, hoje o assunto, talvez alguns já ouviram falar aqui sobre esse assunto, sobre caloria vazia, mas a gente vai fazer essa relação e tentar explicar para vocês o que está por trás de cada um desses tópicos, tanto com relação à caloria vazia, o que significa, ou talvez vocês até já ouviram falar o que é, mas a gente vai tentar esmiuçar aqui, explanar da melhor maneira possível, ok? E a parte de densidade nutricional, né? Entender os termos também, beleza? Então vamos lá. Show! Bom, já fixei aqui, né? Tá, esse projeto, as nossas lives, elas estão sempre acontecendo nas terças, quintas e domingos, beleza? E eu separei o assunto aqui e a gente vai tentar ajudar de uma forma bem simples e tranquila para que você possa, principalmente, colocar em prática. E isso que é o mais legal das nossas lives. Tem que sair daqui com alguma coisa, não só teoria, né? Não só explicando. Botar no papel, coisa prática. Então, papel e caneta na mão que é importante, tá? A gente vai falar hoje sobre como você pode se beneficiar aí desse assunto na prática do seu dia a dia, beleza? Show! Então vamos lá. Eu separei aqui alguns exemplos também de caloria vazia, tanto para o lado da caloria vazia como para o lado da densidade nutricional. O que significa isso, né? Vamos falar primeiro sobre densidade nutricional e a gente vai ter que explicar esse conceito. O que é densidade? Esse é um conceito físico, tá? Então, densidade é a quantidade de material ocupada naquele volume, tá? Então, a fórmula matemática da densidade é volume, é massa dividido por volume. Então, quanto de material a gente tem num determinado volume, tá certo? Então a densidade geralmente é quilos ou gramas por volume, que pode ser o volume aí no caso metros cúbicos, pode ser litros. Então é a quantidade de material que a gente tem ocupando aquele espaço em volume. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu posso pegar 1 litro e aí colocar dentro desse recipiente 1 litro de água, certo? E aí eu vou saber que naquele recipiente eu tenho 1 litro d'água, beleza? Aí eu tiro essa água e aí vou colocar lá dentro outro material. E aí eu posso ver quem é mais denso, quem é que pesa mais num volume específico. Porque se eu tiver aqui algodão e tiver
ferro, eles vão ocupar espaços diferentes, porém vão pesar a mesma coisa. Exemplo, eu tenho 1 kg de algodão, 1 kg de ferro. Quem pesa mais? Todos dois têm a mesma massa. Tá? Porque a gente fala peso, mas na verdade peso é outro, né? É outro cálculo, é para outra coisa. Mas na verdade a gente está falando de massa. Então o que a gente está tendo aqui? A gente está tendo 1 kg de algodão ocupando um volume muito grande para poder caber, para poder pesar 1 kg. Ele ocupa um volume maior. Já 1 kg de ferro ocupa um volume menor. Então, essa área específica da física cai justamente nesse conceito de densidade. Então, densidade é a quantidade de material que existe naquele determinado volume. Ponto. É isso aí. Ok? Por isso que tem materiais mais densos, ou seja, pesam mais, tem mais massa para pouco volume. É a mesma coisa que eu disser para vocês aqui. Vamos concentrar isso mais e mais. A gente vai conseguir concentrar mais. A gente vai conseguir, em pouco espaço, colocar mais massa, mais material. Então é isso o conceito da densidade nutricional, quando a gente passa para nutrição. É a gente tentar condensar o alimento, colocar ele num valor nutricional maior e potencializar o poder nutricional dele. Só que o que faz com que um alimento tenha um alto valor nutricional? Segundo os nutricionistas, as pessoas que estudam isso, eles trouxeram alguns elementos essenciais que faz com que aquele alimento tenha um poder nutricional maior do que outros. E aí eles listaram, tá? Um deles são os aminoácidos. Então, o aminoácido é o que constrói dentro do nosso corpo a proteína. Lembrando que nas outras lives eu já falei isso, né? 70% do nosso corpo é água. Quando a gente tira essa água daquela biomassa que sobra, mais da metade é proteína. Então, dos 3 macronutrientes que a gente precisa colocar todo dia para dentro do corpo, que é proteína, gordura e açúcar, a gente precisa sempre dar valor às proteínas. E principalmente aos aminoácidos, chamados aminoácidos essenciais. Então, para a densidade nutricional ficar cada vez melhor, ou seja, a qualidade nutricional daquele alimento, para ele ficar potencializado, a gente tem que ter a maior quantidade possível de aminoácidos essenciais. Por que essenciais, Rodrigo? Porque o seu corpo não fabrica. Então, precisa vir de fonte externa. Você precisa comer esses tipos de aminoácidos, tá? E aí o que acontece? Nesse alimento, quanto mais tiver esses aminoácidos essenciais, já é um ponto a mais que você tem para beneficiar o score, a pontuação daquele alimento. Então, primeiro, aminoácido essencial. Tá? Isso vai melhorar cada vez mais a densidade, melhorar a qualidade do alimento, para ele se tornar cada vez com uma densidade nutricional cada vez melhor. Tá? Outro ponto essencial que os nutricionistas falam, eles têm que achar no alimento também os micronutrientes. Por quê? Porque o nosso corpo, em pequenas quantidades, às vezes o que eles chamam de oligoelementos, precisa vir também para o corpo funcionar de uma maneira 100%, otimizada. Se não tiver, ele vai funcionar, porém ele funciona com deficiência nutricional. Tá? Então, aminoácidos, principalmente os aminoácidos essenciais para construir proteína de alto valor biológico que o corpo assimile. A parte dos micronutrientes, que envolve os oligoelementos, são minerais, são metais, na maioria das vezes em pequena quantidade, como o cromo, o selênio, o cobre,
Isso tem que vir na nossa alimentação. São micronutrientes. Então, quanto mais desses micronutrientes estiver disponível nesse alimento, melhor será a sua qualidade. E se a gente puder especificar isso e colocar esse micronutriente cada vez mais denso, ou seja, pouco volume para muita nutrição. Só que no caso nosso aqui, é quando a gente fala também da comparação dessa densidade com relação à caloria, tá? Mas vamos continuar na densidade. Então eu tenho aminoácidos, eu tenho micronutrientes, que eles são os minerais, e as vitaminas, principalmente do complexo A, a vitamina A, as vitaminas do complexo B, a vitamina C, a vitamina D e a vitamina K. Então, são analisadas esses tipos de nutrientes para se considerar um alimento altamente nutritivo e de qualidade. E o que vai acontecer? Como eu estou falando aqui de proteína e de minerais, eu quase não mexo, quando eu falo desses nutrientes, quase eu não estou mexendo na caloria. Porque de todos os nutrientes que entram no nosso corpo, qual é o mais calórico? Gordura e açúcar. E você reparou que quando a gente vai para o lado de analisar a qualidade nutricional do alimento, a gente deixa em segundo plano o açúcar e a gordura. Não que eles não sejam essenciais, tá? Mas em termos de densidade para qualidade nutricional, é esse tipo de elementos que eu acabei de falar. Proteína, que são os aminoácidos essenciais, as vitaminas com os micronutrientes e oligoelementos, é o principal. Então, é analisado a quantidade disso por volume, por porção. Quanto mais rico o alimento em cima do que eu acabei de falar para vocês, melhor é a qualidade e eu não estou mexendo tanto na caloria. Aí vamos para o próximo tópico agora, porque o que eu coloquei no tema? Caloria vazia versus densidade nutricional, que foi o que a gente falou aqui, versus caloria vazia. A caloria vazia já é o contrário de tudo que eu falei aqui. É quando o alimento vai perdendo cada vez mais tudo isso que eu falei aqui e no lugar dele vai aumentando a quantidade de carboidrato e gordura. Principalmente gordura que o nosso corpo quase não utiliza e açúcar que principalmente o corpo guarda na forma de gordura, que é aquele açúcar que passa muito rápido, rapidamente vai para a corrente sanguínea e já é processado, já é transformado em gordura de depósito. Então, esse é o antagonismo, essa é a diferença. Então, quais são os alimentos que vai me ajudar, aí nós entramos agora no tema da live, que vai me ajudar para o lado da densidade nutricional, do valor nutricional, e eu sair um pouco dessa caloria vazia. Aí a gente vai listar aqui para vocês alguns desses alimentos que estão disponíveis. Tá? Mas o conceito aqui, principalmente para as pessoas que nos acompanham, as pessoas que depois assistem nossas lives, é principalmente para aquelas pessoas, tem algumas que são da maratona, e tem aquelas pessoas que gostam de pegar esse tipo de informação, porque esse que é o intuito verdadeiro, é ajudar. Né? É a gente poder, o que a gente falar aqui, melhorar cada vez mais a qualidade de vida de você que está aí do outro lado. Tá? É informação simples para você botar em prática. Depois que terminar a live, já dá para botar em prática. Se tiver que fazer um jantar, daqui a pouco, em cima do que a gente está falando. Tá certo? Então, como é que a gente melhora o nosso resultado ou como é que a gente ajuda a manter o resultado que a gente tem? É mudando esse estilo de olhar como esse alimento vai entrar no corpo. É você começar a saber fazer certos tipos de troca, que na verdade às vezes a gente não sabe. Então o que é uma caloria vazia? E o que é uma densidade nutricional? Já expliquei a densidade nutricional aqui. Né? Caloria vazia é todo alimento que é pobre dessa nutrição que a gente busca na densidade nutricional, dessa nutrição de alta qualidade.
Então, a caloria vazia já é o contrário. É o que a gente chama de gás. Gordura, açúcar e sal em excesso e a quantidade mínima ou quase nada de proteína junto com dessa gordura e desse açúcar, aquela gordura tóxica ou aquele açúcar ruim, aquele açúcar que passa muito rápido com a corrente sanguínea, com alto índice glicêmico. Isso é ruim. Esse sistema insulina é muito ruim. Tem outras lives que eu já justamente falei sobre isso. Tá? Então a gente precisa o quê? Diminuir a quantidade de alimento, parar de buscar esses tipos de alimentos que têm alta caloria vazia, tem muita caloria vazia, refrigerante, pão branco, né? Todos aqueles alimentos industrializados à base de trigo, macarrão, biscoitos, sorvete. Isso são alimentos altamente calóricos, com gordura e açúcar ruim e baixíssima quantidade de proteína, quando às vezes não tem, ainda mais se falar de vitaminas, minerais. Não que não tenha, mas a quantidade está desequilibrada. Então você, na verdade, está comendo alimento com alto valor calórico e com quantidade de gordura e açúcar que o corpo não vai usar naquele momento. E o que ele precisa realmente está aqui, ó. É as vitaminas e as proteínas, principalmente. E aí você faz ao contrário agora. Você começa a mudar o seu prato. Você começa a mudar o seu estilo de comida que entra para dentro do corpo. Diminui essa quantidade de gordura ruim e de açúcar ruim. Você vai diminuir a caloria e aumenta a nutrição. Sem mexer muito na caloria, porque proteína, ela é termogênica, como foi explicado na outra live. E as vitaminas, ela não tem caloria. Então, é assim que você mexe no equilíbrio nutricional de uma pessoa que resolve emagrecer de forma saudável. Por quê? Porque o que acontece, vamos lá, o que acontece no dia a dia? Uma pessoa normal que começa a fazer um resultado de peso, o que ele pensa? Ele começa a cortar as coisas. Só que lembra do que está baixo, hoje na nossa nutrição? Os micronutrientes quase não tem. A proteína quase não tem. E aí quando você restringe, você começa a cortar as coisas, vai lá para baixo também a nutrição, esses nutrientes. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar no lugar, colocar no lugar alimentos que têm alta densidade nutricional nesses elementos que eu acabei de falar para vocês. Aminoácidos, proteínas boas, tá? Os micronutrientes, multivitaminas, minerais e os oligoelementos, tá? Então, Rodrigo, como é que eu começo a fazer essa troca? Me ajuda na prática, tá? Aí agora vamos para a prática, vamos anotar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar o seguinte: o resultado que eu quero de saúde para mim. Então, toda vez que eu for escolher algo, eu tenho que me perguntar: aquilo está me aproximando do resultado que eu quero de saúde para mim? Aquilo vai me trazer mais saúde? Se sim, beleza. Você já tem um porquê de fazer aquilo. Tá? Então, defina realmente o que você quer com relação ao seu resultado de saúde, com relação ao seu resultado de emagrecimento saudável. E não perder peso, porque tem outras lives que eu já falei sobre isso. Perder peso e emagrecimento. É uma diferença estúpida. Principalmente para quem quer manter o resultado. Tá? Então, a partir dessa escolha, agora eu tenho como trabalhar e começar a colocar o quê? Alimentos que vão me fornecer isso que eu acabei de falar. Fornecer alta densidade nutricional com relação a esses elementos que eu acabei de falar, para poder ir colocando no lugar daqueles meus maus hábitos que eu ficava com relação à gordura ruim e a açúcar ruim. Tá? Então, a primeira coisa que a gente indica e a primeira coisa que a gente fala sobre e bate sobre isso é com relação ao ovo e fruta, porque são dois tipos de alimentos que estão disponíveis para muita gente.
O ovo é uma proteína barata, de absorção boa, tá? E gordura saudável. E você pode estar ali tranquilamente fazendo a regrinha de 1 grama de proteína para cada quilo de corpo. Então, você pega o seu peso, né? Essa é a média que a gente repara quando a gente vai conversar com os nutricionistas que estudam isso. A média é essa, geralmente é essa. Para homem que precisa um pouquinho mais, né? 1,5. Mas 1 grama de proteína para cada quilo de corpo, você já está chegando com relação a melhorar a proteína que entra no seu corpo. E o ovo é uma fonte de proteína boa, tá? Outra, você está colocando proteína junto com carboidrato saudável, que é as frutas. São as frutas que estão lá, os carboidratos saudáveis, porque eles estão protegidos por aquela rede de fibras. E fruta, ela tem que estar, né, ali, in natura. Você não evite processá-la, evite bater ela no liquidificador, porque quebra. Você mecanicamente está soltando mais açúcar dela, porque está tirando a fibra ali e separando na batida que dá. Então evite, morda, mastigue fruta junto com o ovo. Tá? Um ovo, em média, ele dá 6 gramas de proteína. Essa é a média, porque depende, né? Mas a média depende da fonte do ovo, caipira, essas coisas todas, mas a média é essa, 6 gramas de proteína. Só tome cuidado porque no processo que você está, né, você está querendo emagrecer, aí você começa a colocar muito ovo, não que o ovo vá lhe prejudicar, porque isso já foi mito, de negócio de colesterol já foi mito. Isso é mito, tá? Eu já falei em outras lives aqui, eu como 10 a 15 ovos todo dia e nunca vi meu colesterol aumentar. E eu mesmo vejo meus exames de bioquímica. Então, procure, caso você aumente a quantidade de ovo, 2, 3, 4 ovos, até você está fazendo o quê? Você está melhorando a densidade quando você tira uma gema ou 2 daquele preparado lá. Porque você está potencializando mais proteína em relação à gordura. Porque na clara tem a proteína, na gema tem a gordura. Não que seja uma gordura ruim, mas para o nosso caso aqui, né, é uma proporção muito alta em relação à caloria, porque a caloria do ovo está toda na gema, no amarelo. Então você pode comer 3, 4 ovos? Pode, para melhorar a proteína, pode. Mas vá tirando algumas gemas, porque essa quantidade de gordura para quem, mesmo que seja gordura, porque tudo na vida, por mais que seja bom e seja saudável, mas depende do equilíbrio. Água é bom? Depende. Se eu tomar água aqui em grande quantidade em pouco tempo, eu posso morrer. E é verdade, porque vai diluir demais o meu sangue. E meu coração sofre, pode sofrer uma parada cardíaca. Então tudo depende do equilíbrio. Se você vai melhorar a proteína através do ovo, beleza. Tá? Isso é o que a gente chama de naturalmente a gente fazer a tal da densidade nutricional melhorar daquele alimento ali que a gente está fazendo, certo? Então, isso é na prática para você melhorar. Se você botar isso como lanche, frutas e ovos como lanche, é o melhor lanche que existe. Em relação a você evitar estar passando de uma refeição para outra com muito tempo sem se alimentar. É melhor diminuir a quantidade e aumentar o espaço de tempo. Aumentar, o que eu digo é diminuir a quantidade, mas aumentar a frequência. Porque se você espera o seu corpo sentir sede para tomar água, se você espera seu corpo sentir fome para comer, você está sempre em estado de alerta. E não é bom. Porque quando a gente está em estado de alerta, imagina a gente no deserto, a gente estoca. Todas as pessoas que passam por alguma necessidade de alimento no deserto, tem que estocar. E o seu corpo, para melhorar o metabolismo, é bom ele entender que ele precisa gastar. Né? E aí, como a proteína melhora o estado termogênico, porque ela é termogênica, toda a proteína que você consome, só para digerir ela, você já gasta a própria caloria do que você está ingerindo, então já é muito bom. 1/3 da caloria que você consome naquela proteína, você já gasta. Já a gordura e o açúcar, totalmente diferente. Por isso que densidade nutricional e caloria vazia
é esses conceitos que tem que estar por trás. Você saber quem prejudica, quem vai mais para o lado da caloria vazia são as gorduras e o açúcar. Quem vai mais para o lado da densidade e melhoridade nutricional é a proteína e os micronutrientes, que é as vitaminas e os minerais. Então, é assim que se melhora, tá? Então, o ovo junto com as frutas vai ajudar bastante. Nunca esqueça da água, porque se você aumenta a quantidade de fibra no corpo, é preciso de água, tá? Já sempre a gente fala sobre água, porque realmente é fundamental. 70% do nosso corpo é água. Tá? E aí eu trouxe alguns exemplos daqui do que os nutricionistas falam que tem alimentos hoje que têm um poder, tem um maior poder nutricional com relação à densidade nutricional do que a gente está falando aqui, né? E aí eu listei aqui do estudo que eu fiz com eles. Então fígado, corações e rins, ou seja, as vísceras. As vísceras fornecem uma quantidade muito boa de ferro, de minerais, tá? Uma quantidade muito boa também de certo tipo de proteína e certo tipo de gordura, tá? Para melhorar a densidade nutricional, a qualidade do alimento, no caso, né? A outra são ervas. Os chás, as ervas, eles têm polifenóis. Esse aqui que eu tomo tem 23 ervas aromáticas. Então, isso ajuda o quê? No seu metabolismo, no processo de digestão, no processo de desintoxicação. O hibisco que tem aqui, ele é um poderoso digestivo, porque ele se liga a radicais livres que é gerado lá naquele processo de putrefação, né? A gente falou isso na outra live, né? É a cadaverina e a putrescina. Imagina isso dentro da gente. Aí quem que expulsa isso? O hibisco. Ele ajuda bastante. Só que nesse que eu tomo tem 21 esse tipo de ervas. Malva, cardamomo e o chá verde. Então as ervas, segundo os nutricionistas, é onde estão os mais poderosos polifenóis, antioxidantes. Inclusive o chá verde, ele tem várias pesquisas científicas em cima dele. Na minha área, que é de câncer, tem um monte. Porque o câncer, ele parece que ele encontra uma barreira ali com aquele agente antioxidante. E é realmente, né? Você quer se proteger não só do câncer, como de outras coisas, deixa rodar pelo seu corpo, tome bastante antioxidante. E isso vem através das frutas, dos chás, tá? A outra, amêndoas, que tem ômegas dentro das amêndoas. Isso é uma gordura boa, tá? Amêndoas, nozes, castanhas. Só que tem que tomar cuidado com a quantidade, porque a gente está falando aqui de emagrecimento. O foco sempre vai ser esse aqui. Tem o pessoal da maratona aqui, então tem que tomar cuidado, tá bom? Os nutricionistas falam assim, ó, na palma da mão da gente aqui é a proteína, né? O pedaço do bife, né? E as... o que eu acabei de falar aqui, as nozes, né, as castanhas e tal, ela entra nessa porçãozinha aqui pequena, né? Para a gente ter uma noção. Então, o outro também, cacau. Cacau, ele é um poderoso antioxidante que tem. Inclusive, ele mexe com a serotonina, que é o hormônio do prazer. É um dos hormônios que mexe com isso. A outra que eles colocaram lá, peixes e frutos do mar. O peixe tem uma proteína muito, muito fácil de digestão e gera menos toxinas. Porque a carne vermelha, ela tem uma proteína, ela é muito boa, mas ela gera mais toxina do que a proteína do peixe. Tá? Carne de porco, carne de gado, de carneiro, legumes, frutas, tá? E os ovos. Tá? Agora, como a gente pode também se beneficiar disso que eu acabei de falar para vocês, com relação à tecnologia dessa densidade nutricional. Então, hoje existe uma tecnologia em que o alimento ele pode ser passado para dentro de uma cápsula, aquele alimento específico. Então, hoje tem tecnologia para separar a parte boa do alimento. Assim como eu falei que aqui tem 21 ervas digestivas, inclusive uma delas é o chá verde. Então, dá para separar e fazer um concentrado de forma natural, que é a linha nutracêutica, que já foi falado em outras lives também sobre essa linha nutracêutica. Então, a gente tem hoje tecnologia para poder justamente pegar e
potencializar o poder dos alimentos e transformar ele em cápsulas, em pó. Tanto é que um dos maiores problemas hoje na nossa alimentação é o quê? Proteína. Porque proteína encarece o valor do alimento. E a indústria alimentícia, ela tenta o quê? Botar aquele alimento ali para a maioria consumir, claro. Ela não vai encarecer tanto. Só que a maioria dos alimentos que chegam na nossa mesa chega com déficit proteico, de proteína. Aí o que a gente pode fazer? Existe como você potencializar na sua alimentação a proteína, porque tem como colocar ela aqui, ó, em pó, tá? E aí esse leite aqui, ele é leite vegetal. Ele usa a proteína de soja. Então, já foi falado aqui nas outras lives. O pão que a gente faz aqui em casa, quando dá aquela vontade de comer pão, a gente usa essa proteína aqui, que a gente chama de leite vegetal, porque não é leite da vaca, tá? Então, tem como você usar isso a seu favor, tá? Enriquecido com as vitaminas, tá bom? Então, nessa parte de densidade, você pode fazer uso sim. Agora, é claro, né, gente? Sempre eu falo isso aqui em todas as minhas lives. A gente não está falando do lado de remédio, nem de tratamento, e nem de doença, e nem de diagnóstico. Aqui é a forma mais simples possível, apesar de eu já ter trabalhado 10 anos em hospital e vivenciar isso, mas eu justamente saí de lá para poder trabalhar com esse novo tipo de filosofia. Então, há 10 anos eu trabalho com essa filosofia de prevenção. Mas para prevenir, você tem que dar para o corpo suporte. Você tem que dar para o corpo suporte para que ele possa se defender. E hoje a comida, como ela chega na nossa mesa e como ela é produzida, ela não é mais a mesma. E você precisa o quê? Ajuda. Então essas ajudas de você pegar um chá, de você pegar um ômega, né? A gente ainda vai colocar lá o vídeo do ômega, desse ômega aqui. Então tem como hoje você colocar dentro de uma cápsula o ômega, tá? E qual é o problema do ômega? É que ele é igual a uma vitamina. Ele se oxida, tá? Qual é o outro problema do ômega 3 em cápsula? É que essa cápsula aqui, ó, que envolve o ômega 3, se possível, para não dar aquele desconforto do sabor do peixe, porque é muito forte, né? Eu quando era criança, ainda peguei aquele tal de óleo de fígado de bacalhau, que a gente tomava na colher. É muito ruim, é pitiu de peixe puro. Então, qual é o problema? É você arrotar, você sentir aquele golfo desse ômega depois que você toma. Mas o que acontece com essa cápsula aqui? Ela tem tecnologia, então até isso. Ela tem tecnologia que, com a ação do ácido clorídrico do estômago, ela não estoura. Então, essa daqui não estoura dentro da gente, lá do estômago. Vai passar para o intestino e lá, como vai mudar o pH, aí a cápsula consegue romper. Então, isso é tecnologia. E a outra é colocar a vitamina E aqui dentro. 40% da vitamina E está aqui dentro para quê? Para justamente servir como antioxidante e proteger isso aqui. Porque quando você faz um suco de acerola de laranja, depois que você guarda na geladeira, vai perdendo a vitamina C. A mesma coisa é o ômega 3. Se você não tiver algo que proteja ele, e no nosso caso aqui a vitamina E, não vai ajudar. Você vai tomar um óleo já oxidado e perdido. É por isso que a gente vai fazer um vídeo, né, que fala sobre a importância de você fazer até o teste do ômega 3. Tá? Então isso é importante. Você pegar o quê? Cálcio. Colocar cálcio. Então você está o quê? Está potencializando a sua nutrição. Você está aumentando o quê? A densidade dela. Tecnologia para você fazer isso. Multivitaminas. Porque quando a gente era criança, o que davam para a gente quando a gente pegava um resfriado, uma gripe? Vitamina C. Tá? Só que hoje, os nutricionistas que estão estudando cada vez mais, eles estão cada vez mais dando o braço a torcer que realmente a gente precisa potencializar a nossa alimentação caso a gente queira envelhecer com saúde, caso a gente queira se proteger das doenças.
tá? Então isso existe hoje a nosso favor. Então não espere botar o cadeado depois que o ladrão entra, porque no nosso caso aqui é a doença o ladrão. Então a gente vai esperar se cuidar depois que a doença entra? Não. Então quando a gente usa esse tipo de suplemento, de tablete, é comida. É comida condensada. É um óleo condensado, é uma cálcio com vitamina D condensado, tabletado. Tá? Então essa tecnologia ela está a nosso dispor. E de uma forma que você vai trocar. Então se você quer emagrecer com saúde, tem que abaixar a curva do gás, da gordura, do açúcar e do sal ruim, mas tem que elevar a nutrição. E para elevar a nutrição, foram essas dicas que eu acabei de dar para vocês aqui. É isso que vai até ajudar você a manter o seu resultado e a manter o foco. Porque quando você fecha a boca e vai fazer uma atividade física e não cuida da alimentação, só faz cortar, seu corpo vai entrar em colapso nutricional, porque você vai gastar ele e não está repondo com os nutrientes. E isso é fundamental para uma máquina continuar o trabalho dela. A manutenção dessa máquina tem que ter o óleo, tem que estar lubrificada, né? Tem que estar averiguada todas as partes e os mecanismos dela para ela não parar. E aí você começa, a sua máquina é o seu corpo, você começa a fazer uma atividade física, aí no primeiro dia está tudo legal, no segundo dia, no terceiro, quarto dia você está parando porque está adoecendo, está pegando uma gripe, ou seja, a imunidade começa a cair, por quê? Porque você começa a restringir. E o nosso foco aqui na maratona, das pessoas que a gente acompanha, não é fazer isso, é melhorar a nutrição delas. Tirando o que não presta, o que está prejudicando, que está relacionado à caloria vazia, refrigerante, massas, tudo que vem de trigo, açúcar ruim, isso aí até põe o corpo mais no estado letárgico, mais lento do que ajuda. É por isso que não se sente bem para fazer as atividades, não tem energia. Agora não, tira isso aí que causa esse estado letárgico, que é o gás, gordura, açúcar e sal em excesso, principalmente gordura ruim e açúcar ruim. Tira isso, mas não é só tirar, é colocar nutrição. Coloca uma proteína dessa, melhora os lanches, vai trocando, põe frutas, ovos, né? Se possível, suplementar. Aí eu quero ver, a sua máquina vai funcionar tão bem que você vai ter energia, disposição e qualidade de vida para poder estar emagrecendo com saúde e nunca mais ter problema de estar olhando balança. Essa é a verdadeira filosofia nossa. É manter esse resultado. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos a gente está conversando as mesmas coisas ou ainda coisas melhoradas mais ainda. Porque não há nada bom que não possa melhorar, não é verdade? Então esse conceito de caloria vazia e densidade nutricional, eu espero que eu tenha assim, explanado de uma maneira tranquila, porque a gente já está chegando já no final aqui do primeiro time, já até passou. Agora a gente vai para as perguntas e respostas, que é a melhor parte que eu gosto, tá? E só lembrando, tá certo? Para os nossos amigos aqui, tá? Eu comecei a falar e eu acabei perdendo quem está aqui, ó. Leonilda, Adriane, Gelson, meu amigo GG, tá? Então tem um povo aqui que foi entrando e eu já fui perdendo aqui a timeline, né? O que está passando aqui, mas agora a gente vai para as perguntas, tá bom? Então as perguntas elas são fundamentais até para ajudar a tirar e aí resolver alguma dúvida de uma pessoa que está aqui, não tem às vezes o assunto ou não lembrou, tá bom? Então vamos lá. Eu não entendi sobre a proteína. Quanto de proteína podemos ingerir por dia? Leonida, pega o teu peso, tá? Vamos supor que tu tenha 60 quilos, tá, Leonida? Tu vai precisar de no mínimo 60 gramas de proteína diariamente, dividida em suas refeições, entendeu? É isso que tu vai ter que fazer o cálculo, é esse que é o básico que a maioria dos nutricionistas passam. Tá? Se você faz alguma atividade física mais intensa, claro que você precisa mais. Se você tem alguma daqueles grupos nutricionais, aí você vai precisar de um nutricionista, tá bom? Porque a gente fala aqui do geralzão, tá? Se você quiser um trabalho mais acompanhado, se você quiser
Aí se quiser, porque a gente não pode fazer isso, na parte de prescrição e tudo isso é com o médico nutricionista, o médico que é nutrólogo e o nutricionista, tá? A gente está falando aqui de coisa simples, tranquila, para você fazer aí na sua casa mesmo, tá? Pegue seu peso, multiplique por 1 grama, né? Então se você tem 60 quilos, você vai precisar de 60 gramas, isso dividido nas suas principais 3 refeições, café, almoço e jantar. Tá? Lembrando que se você for usar o ovo fornece 6 gramas de proteína. Tá? E também na internet, Leonida, tem muitas informações sobre quantidade de proteínas por porções de carne. Carne de peito, carne de frango, carne de bovina. Tá? Ajuda bastante. Mas o cálculo é esse. 1 grama para cada 1 quilo. Se você faz alguma atividade física um pouco mais intensa, quer melhorar a massa magra, aí passa para 1,5. Mas a média é essa. Tá bom? Beleza. Eu espero que você tenha compreendido, tá, Leonida? Vamos lá. Na sua opinião, é correto comer de 3 em 3 horas? Sim. A Sandra. Sandra, não... Sandra Beckman. Opa, nossa amiga Sandra Beckman. Sandra, é o seguinte. É igual as pessoas que estudaram sobre alongamento. Aí tem uns que defendem alongamento antes do treino. Tem outras que defendem alongamento pós-treino. Tem gente que defende 2 refeições a 3 no máximo por dia. Tem gente que defende café, lanche, almoço, lanche, jantar e ceia. E diminui a quantidade. Na verdade, hoje, o que as pessoas, os cientistas estão estudando? A nutrigenômica, ou seja, o seu biotipo é que vai dizer. E a sua resposta metabólica, o que você vai fazer, é o que vai dizer. A gente recomenda, assim, que a pessoa faça um lanche entre as refeições. A gente recomenda por quê? Porque você acaba por um efeito. Agora, para qual resultado você quer? Se for para manter ou para emagrecer, é bem melhor. Porque você evita chegar naquele pico de fome para a próxima refeição. Isso para o emagrecimento, tá bom? Então lembra, não tem certo, não tem errado. A gente está falando aqui de resultado. Qual é o resultado que você quer? Você já chegou no resultado aceitável que você quer, em termos de peso, quantidade de gordura? Para ajudar a manter, é bom lanchar. É bom fazer os lanches. Ou seja, comer de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas. Mas isso, quem vai dizer e quem vai responder é o seu biotipo, é o seu metabolismo. Você vai se estudando. Porque tem gente que faz jejum e vai espaçando mais aquele jejum. Só que, né, às vezes, certos tipos de dieta, de jejum, dessas coisas, é bom ser acompanhado por um nutricionista. Tá certo? Então, esses assuntos são um pouco polêmicos com relação a comer de 3 em 3 horas, fazer jejum intermitente, tudo. Eu acho que a gente deve se estudar. Eu já fiz, eu não faço jejum intermitente mais. O que eu faço? Eu procuro fazer atividade física em jejum e vou acostumando meu corpo a fazer isso. Por quê? Porque eu sei que quando a gente acorda, o nosso nível de glicogênio ali, ele está estável no sangue. Você vai usar aquilo ali para chegar depois, gastar aquilo que está disponível, para chegar mais rápido para queimar gordura. Isso é fato. Tá? Agora, é uma questão de costume, é uma questão de adaptação, porque nós não somos matemática pura e nós não somos o que está no exame também. Ou seja, aquilo ali deu no exame, deu isso, e é aquilo e pronto. Não, envolve clínica, envolve estado emocional, envolve um monte de coisa. Mas nesse caso aqui, tá, Sandra? Eu aconselho, pelo que eu vejo nesses 10 anos que a gente acompanha as pessoas, que a gente trabalha com isso, eu vejo que é muito melhor você evitar ter pico de fome e pico de sede. Tá? É muito melhor. E aí comer de 3 em 3 horas, comer de 4 em 4 horas, sabendo escolher, principalmente no que eu acabei de falar aqui, melhorar a densidade em relação à caloria vazia, vai trazer o resultado, para o nosso caso aqui de emagrecimento, é onde a gente vê os melhores resultados. Só que não é aquele resultado, pá, cheguei no resultado. Não, é o melhor de tudo. É você ajudar na manutenção e nunca mais se preocupar com peso e com balança. Esse que é o melhor. Tá certo? Espero ter respondido, tá, Sandra? Você viu aí que o Tadeu falou? Opa! A Leonida. Só uma Tá. nutricionista. Ótimo. Olha, gente,
eu queria informar para vocês que a gente tem um privilégio aqui do meu amigo Tadeu. Ele é nutricionista e ele é educador físico. Então, de vez em quando, eu não gosto de abusar, né, da gentileza dele, mas olha, ele dá umas dicas aqui, às vezes ele participa aqui, e ele sabe disso, ele tem total liberdade para poder participar, viu, meu amigo Tadeu? Então, com certeza, se você quiser falar uma palavrinha aí sobre o que foi essas duas perguntas, tá, Tadeu? Fique à vontade. Olha, ele falou aqui, olha, se para ter uma ideia, só para ter uma ideia, né, Tadeu? Tu escreveu aqui. 100 gramas de frango, temos em média 25 gramas de proteína, olha só. Essa é uma média, tá? Beleza, brigadão aí, Tadeu. Show de bola, meu amigo. Olha só, quais são os alimentos saudáveis para um café da manhã? Ó, densidade nutricional, que a gente acabou de falar, tá, Sandra? Ovos e frutas. Se tiver umas castanhas, então, perfeito, perfeito. Se você evitar colocar logo na sua primeira refeição, esse excesso de caloria vazia que vem de pão, que vem da tapioca, né? E queijos amarelos, entendeu? Olha, o que é densidade nutricional com relação ao queijo? É você pegar 10 litros, ó, 10 litros do leite da vaca e fazer um pedaço de queijo de quase 1 quilo. Isso é densidade nutricional. Só que a gente tem que ir atrás daquele queijo, quanto mais branco possível, aquele frescal, melhor. Por quê? Porque ele não passa pelo processo de colocar, né, aquela cor, né, a tinta. É tinta, na verdade, né? E aí, por todos esses processos, de aí excesso de sal, que aí aumenta a validade dele, porque pode ver, esses queijos mais frescos, ele tem um prazo de validade bem menor. Tá bom? Então é isso, minha amiga. Eu espero ter respondido, tá, Sandra? Uma forma de melhorar a proteína é usando proteína extra, tá, gente? Também tem. Por exemplo, esse leite vegetal aqui, a base dele é proteína de soja. E aí dá para fazer pão. Quando eu quero matar a vontade de comer pão, a gente usa esse leite vegetal, porque a base dele é proteína de soja. É o lugar do leite que a gente usa no lugar do leite, tá? Sandra, quantos ovos podemos consumir durante o dia? Pois é, Sandra. Em média, seria no máximo 3 ovos. Só que se você quiser melhorar a proteína, 2 a 3 ovos não vai afetar tanto. Mas se você quiser melhorar a proteína e colocar mais ovo, caso você quer manter seu peso, caso você está no processo de emagrecimento, aí tem que tirar a gema. Aí você melhora a proteína sem aumentar tanto a gordura. Apesar de ser uma gordura boa, beleza, mas ela vai vir em excesso. Assim como as nozes, as castanhas, é uma gordura saudável, mas se eu, né, encher minha mão aqui e comer tudo de uma vez, é caloria que vai ultrapassar. Beleza? Tá bom, Sandra? Eu espero tá respondendo aí. Tá? E o Tadeu tá de olho aí também, né, Tadeu? Quiser também, fica à vontade, meu amigo. Olha, a Leonilda falou aqui, ó. Tenho 54 quilos. E quero ficar com 48 a 45 de músculos. Poxa, me dá essa receita, Leonilda. Tudo de músculo. Não, vamos brincando, né? Ó, no caso, Leonilda, é bom você ver a sua relação peso, a sua relação do seu corpo, como é que tá a massa magra e a massa da gordura corpórea. Como é que tá a gordura corpórea do seu corpo, como é que tá a massa magra. Tá bom? Que isso é que deve ser mexido no seu corpo para um emagrecimento saudável. E isso se faz através de uma balança de bioimpedância. Se você possível fizer naquela que tem 2 polos, que segura na mão, e tem polo para você entrar em contato com aquele ferro, né, com aquele metal que tem na barra e no pé, é a melhor que tem, tá bom? Aí você tem que verificar isso, porque a balança, ela só peso, você não sabe se você está perdendo massa magra também, tá bom? O que tem mais densidade nutricional? Ricota ou queijo branco? Aí, Adriane, isso é fácil de a gente, na hora que tu vai no supermercado, por isso que é bom a gente aprende a ler rótulo, tá, Adriane?
toda vez que eu vou comprar queijo ou qualquer outro alimento, eu dou uma olhada logo na proteína. Então, tu dá uma olhada na relação proteína-carboidrato. E aí, eu costumo pegar o queijo. O ricota, ele é um queijo branco, né? Mas tem vários tipos ali. Tem o Frescal, tem o Minas e tal. Eu procuro sempre ver o rótulo, tá, Adriana? Então, ver a quantidade de proteína em relação à quantidade de açúcar, carboidrato e quantidade de gordura. Tá? Geralmente, o queijo mais poderoso tem mais proteína em relação a gordura e açúcar, tá? Isso é fácil de ver. Procura ver o que tem mais proteína com menos quantidade de gordura. Aí tu vai melhorar a densidade nutricional, porque a gente está falando aqui, tá, Adriane? Porque o principal problema que a gente vê, nos processos de emagrecimento é a deficiência de proteína e ponto. E isso que faz com que o corpo fique cada vez mais, gere mais dificuldade em continuar o processo de emagrecimento. Porque o músculo é a usina do corpo. E o que faz com que o músculo tenha poder, potencialize o músculo? Tem que comer proteína. Então a gente tem que aprender a ler o rótulo dessa maneira, tá? A gente ainda tem mais uns minutinhos, tá, gente? Então a gente pode... Eu queria agradecer já, a gente já está chegando no final, né? Muito obrigado mesmo, tá? Por todos, olha, o nosso amigo Tadeu aqui. Você está certíssimo, meu amigo. Não podemos ter medo de ingerir proteína. Temos que ter cuidado com o excesso. E não esquecer de ingerir água. Olha, eu gosto quando a gente interage, né? Porque puxa as coisas aqui. É isso aí, meu amigo. O Tadeu, ele é um amigo nosso que, nossa, já tem uns 6, 7, 8 anos ou mais que a gente se conhece. Então, o que acontece? Toda vez que você vai colocar e melhorar a densidade nutricional do que a gente está falando aqui, toda vez que você vai colocar proteína no seu corpo, na quantidade que ele deveria comer, você vai melhorar, você vai colocar mais proteína para o corpo. Quando o corpo pega essa proteína e processa para a gente poder usar ela, existe um metabólito, existe um produto também final disso aí, que é a ureia. E essa ureia, que é o processo metabólico, é igual gasolina, gente. O carro pega a gasolina, queima, o que sai na descarga? Aquela fuligem. Então, tem o processo de excreção metabólico também da proteína. A gente precisa colocar para fora do corpo. Então, a gente usa a proteína, a parte boa é processada, e a excreção, assim como a gente vai no banheiro para sair o número 2, que são as fezes, o número 1, que é a urina, é lá que sai a ureia. Urina, ureia. Então, quando a gente aumenta a quantidade de proteína no corpo, a gente excreta cada vez mais ureia. Aí é por isso que dá sede. Quando você começa a fazer o nosso programa nutricional, dá sede. Rodrigo, tá me dando uma sede, por quê? Porque eu estou melhorando a densidade nutricional do seu corpo. E você já não tinha o costume de usar água. Aí é por isso que a água ela é essencial. Então, é mito. Já tem vários e vários trabalhos em cima de proteína. Proteína causa problema no rim. Gente, os primeiros estudos que tiveram sobre proteína causando problema no rim eram em pacientes, eram em pessoas que tinham problemas renais. É claro que nesse caso aí, a pessoa vai ter que tomar cuidado. E lembra, a nossa live e as pessoas que a gente acompanha, não vai ter isso aqui. Não vai ter tratamento, não vai ter diagnóstico, não vai ter cura, não vai ter... A gente não está nessa área. A gente está na área de emagrecimento saudável. Pegar pessoas tranquilas para fazer o processo. Então, quando você come proteína, qualquer pessoa normal, que não estão nesses grupos nutricionais que a gente acabou de falar aqui, são pessoas que estão amamentando, crianças, idosos, pacientes renais e tudo. Esquece isso aí. Nós estamos falando de pessoas normais. Eu quero emagrecer, Rodrigo. Eu quero ter um resultado. Eu quero melhorar a minha massa magra. Eu quero queimar gordura. Então, o que acontece? Qualquer pessoa dessa normal é mito para uma pessoa dessa normal dizer que a proteína vai causar qualquer problema.
O único problema que pode ocasionar é ela não tomar água, gente. Que aí vai forçar um pouquinho mais o rim, porque vai processar uma quantidade de ureia maior, porque vai produzir ureia do processo metabólico da absorção de proteína. Então a gente precisa cuidar do básico, que é água, tem que tomar água. Fibra, você vai começar... Esse pó nutricional aqui, que a gente chama de leite vegetal, ele tem fibra. A fibra, ela abre na água, a fibra solúvel, porque tem a fibra insolúvel. A fibra solúvel, ela abre na água. Mas se não tiver água suficiente, aquilo vai travar. Aí as pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, Rodrigo, não está indo, não tá, você já corrigiu a água? Ah, tá, Eu ainda não me acostumei a estar bebendo água como deve tomar. Então a gente vai corrigindo aos poucos. É por isso que é o processo da maratona das pessoas que a gente acompanha, ali, no individual, no passo a passo, a gente vai se estudando. E aí, aquela pergunta da Sandra, né, da nossa amiga e tal, tem que se estudar, Sandra. Se você se adaptar legal com essa de 3 horas, ótimo, tá certo? Tem pessoas que não, Rodrigo, eu só faço a refeição logo no almoço. E aí eu lancho e depois como uma comida mais leve à noite. Beleza. Nós somos biologicamente falando, nós não somos matematicamente falando, entendeu? Então, esse processo de acompanhamento, o coach, que é o trabalho que a gente faz com a pessoa, de acompanhar, é justamente para estudar isso aí. Beleza, gente? Gratidão, gratidão, gratidão. Minha amiga Leonilda, eu que agradeço, tá certo? Vocês fazem um papel fundamental que é para a gente poder... Antes de ter essas coisas de live, ter essas tecnologias, a gente fazia palestra, ainda continua, né? Só que agora que esse negócio do corona parou, né? A pandemia. Mas a gente sempre ia, às vezes, nas empresas, fazia palestra, fazia campanha e tudo. Eu sou professor, continuo também com esse trabalho também que é filantrópico. Às vezes eu estou ligado a algum trabalho beneficente na universidade ou até ligado na área social. E aí é isso que faz o meu coração cantar. E agora com as mídias sociais, então, ajuda bastante. Que a gente pode... Ali tem pessoas aqui de outras localidades, né? De lá, por exemplo, o meu amigo Gelson é lá do Rio Grande do Sul. O outro nosso amigo que às vezes entra lá de São Paulo, Rio de Janeiro. Então a gente tem essa tecnologia hoje para poder, de uma forma simples, eu poder levar essa missão. Que é colecionar vidas ativas e saudáveis. Esse trabalho nunca vai parar. A gente está daqui a 20, 30, 40, 50 anos conversando sobre isso. Beleza? Sigam nossas redes sociais. Essa minha aqui e a da minha esposa é Casal Fit Galvão. Que ela conversa melhor lá com as meninas, né? As meninas se entendem melhor. Tá certo? Oi? Leonilda de Pernambuco. Olha, Leonilda é de Pernambuco. É isso aí, minha amiga. Parabéns aí para todos nós. Nós fazemos parte dessa comunidade que a gente criou já tem uns 2 meses, né? Vai fazer 2 meses. Então é isso, as lives já estão fixas. E levem isso às pessoas que vocês amam. Porque quem ama, cuida. Então se você trazer alguém para cá e eu puder ajudar essa pessoa a melhorar a qualidade de vida dela, emagrecer de uma forma definitiva e saudável, nessa pegada, nessa ajuda aí, vocês vão me deixar feliz. Porque essa é a missão daqui. O nosso grupo lá a gente tem, nosso grupo fechado. Beleza? Mas aqui é um trabalho que a gente tenta levar um número maior de pessoas, tá? Gente, muito obrigado. Domingo é a nossa próxima live, 8 da noite, tá? Às 20 horas. E aproveite. E essa semana vai sair o vídeo do ômega 3. Fiquem ligados. É um vídeo bem polêmico, tá? De teste de ômega 3. É muito bom. Muito obrigado mesmo. Beleza? Fique com Deus. Já estamos encerrando. Já até tá passando aqui, tá? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até domingo.